gravar. Tá bom. Aí depois eu também consigo postar, né? A gente sabe que os horários Uhum. nem todo mundo consegue acompanhar, Sim. né? Nesse horário e tal, mas depois o pessoal me pede ali, né? O gravado. Então, vou botar gravar pra gente ter essa oportunidade de quem não pôde conhecer a tua história agora, possa assistir depois. Suelen, seja bem-vinda à nossa reunião. Jô, seja bem-vinda à nossa reunião. Então, a Dani hoje é a nossa convidada. A Dani é consultora da Cláudia e vai contar um pouquinho para nós da história dela, de como ela, como aconteceu, quantos meses faz que tu tá no negócio, né? Agora a palavra é contigo, gata. Eu vou abrir tua apresentação aqui e aí tu vai conduzindo. Deixa eu só achar ela aqui que eu tinha trocado de página aqui. Na verdade, eu sou novinha, estou engatinhando. Eu comecei. Boa noite, meninas, tudo bem com vocês? Eu comecei dia 28 de agosto, né? E assim, a Mary Kay, como eu coloquei aí para vocês, foi o início de uma nova versão para mim, na minha vida, né? Por conta que eu não estava bem, fisicamente, mentalmente. É, eu estava com 93 quilos. Eu estava, eu não queria mais trabalhar, eu estava muito cansada, uma estafa terrível, sem contar que tudo estava acontecendo, tudo acontecia. No mês que eu resolvi fazer alguma coisa na minha vida, foi o mês que mais aconteceram coisas ruins, assim, o motor do carro fundiu, tudo foi uma pane geral, né? Eu tive muito apoio do meu esposo. E eu já, assim, estava desanimada. Quando foi, é, no meu serviço, o que que acontece? Deixa eu passar para vocês. Aqui, né, tem a minha apresentação. Eu sou a mamãe da Mariana, ela tem 8 anos, sou esposa do Leandro, sou casada há 21 anos, atuo na educação há 28 anos, né, sou diretora há 13 anos, participo do ministério da igreja. Então, assim, é muita coisa. Meu marido ainda fala assim, nossa, você é um trator. Como que você consegue dar conta de tanta coisa? Só que de uns tempos para cá, eu estava, assim, totalmente cansada. E o médico disse que eu estava entrando numa síndrome de burnout, porque ele falou assim: eu cheguei no consultório, meus exames todos alterados, e eu só chorava, 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 e ele não conseguia conversar comigo, e eu falei: eu precisava tomar um rumo da minha vida, eu não aguento mais, e meu serviço, eu comecei a perder essa minha questão de posicionamento, e eu sempre fui uma pessoa muito amiga, muito acolhedora. Então, ai, Dani, eu preciso levar meu filho ao médico, vai, leva seu filho ao médico. Ai, Dani, eu preciso sair um pouco mais cedo. Então, eu sempre fui uma líder muito próxima das meninas. E eu comecei a levar umas rasteiras, sabe? Isso começou a me chatear muito. Aquelas pessoas que você mais ajudou e tava te apunhalando pelas costas. Então, isso eu comecei a me dar de vítima, sabe? Vítima assim, ai, coitadinha, ai, porque eu não mereço isso, porque eu ajudo todo mundo. E enterrei nessa depressão aí, só no chororô. E só comendo, descontando a comida. Por isso que eu engordei 93 quilos. E meu marido falou que eu tinha que dar um jeito na minha vida, né? Falei assim, você precisa se cuidar, você tem sua filha, você tem um monte de coisa para fazer, você não pode continuar do jeito que você está, né? E quando foi julho, eu tinha uma viagem para fazer com a minha filha e eu faço os projetos de licitações, né, da empresa, aqui na Prefeitura de Campinas, que eu sou aqui da cidade de Campinas. E aí, e outra coisa, eu carrego essa responsabilidade nas minhas costas, porque eu tinha que fazer esses projetos eles vão para licitações, eles têm que ser aprovados, e se não forem aprovados, são famílias e famílias mandadas embora, então são 800 funcionários. Então eu já estava com aquele peso, falei, meu Deus, eu não estava bem, tinha que fazer esse projeto, e eu falei, bom, eu vou viajar, vou para casa da minha sogra, e lá eu vou fazer esses projetos e tá mais tranquilo. Meu chefe falou que não. Ele me chamou e falou: olha, estou cancelando suas férias, você vai ficar aqui, você vai vestir a camisa, você vai fazer esse projeto. Foi, mas lá é mais tranquilo, lá eu tenho mais tranquilidade para fazer. Ele falou: não. E minha filha chorou, foi aquele caos, né? E aquilo começou a doer muito dentro de mim. Eu falei, gente, eu não posso ter nem férias, eu não tenho direito nem de férias. Eu não quero isso para mim, eu quero mudar, né? E eu tô num período que eu já tô, faltam 8 anos para eu me aposentar.
na área da educação. Então, eu tenho que ter um pouquinho de paciência, porque eu não posso perder todos esses anos. São 28 anos na área da educação. E, acontecendo tudo isso, fui, fiz o projeto, entreguei a escola que eu coloquei para concorrer. Vieram 8 concorrentes. Desses 8, eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu já, graças a Deus, vencemos, ganhamos. E eu falei, todo mundo está empregado. Nisso, veio a morte do meu tio, que é uma pessoa muito próxima. E eu sofri muito, e foi como que eu vou falar isso para minha mãe? A gente não esperava, né? Ele foi encontrado morto no aeroporto. E isso acabou com a gente, isso me abalou demais. Então foi um mês de agosto inteiro, assim, parece que eu me enterrei, assim, não queria mais ver ninguém, não queria mais sair. E aí eu entrei no meu quarto e comecei a orar e pedir para Deus colocar algo na minha vida que seja diferente, que ia fazer me transformar. Falei, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento. E aí eu comecei a orar e fiz uma campanha. Falei, para mudar. Aí meu carro tinha fundido o motor, não fui viajar. Aí fui fazer os exames, ficaram o olho da cara e só dinheiro que saía, dinheiro que saía, dinheiro que saía. Eu falei assim, onde eu ia, a escola que a gente acaba gastando para poder ter as coisas, eu acabo comprando porque é difícil. Tem algumas coisas a gente mesmo coloca do bolso. Eu falei, eu vou ficar nessa vida até quando? E eu comecei a orar e pedir para Deus colocar para mim algo diferente. Foi uma semana orando, cada dia aconteceu algo diferente. Aí eu falei assim, aí vem na minha cabeça Boticário. Ah, já sei. Eu vou mexer com Boticário, vou vender Boticário, que é um dinheirinho extra, já ajuda eu a minha renda, já vai ajudar lá na escola também. Vou mexer com Boticário. Só que eu vi que a porcentagem não era muito boa, sabe? Eu falei, não tá sendo legal isso daí. E continuei orando. Eu falei, Senhor, põe uma pessoa na minha vida, alguma coisa que. Só que eu quero ir por esse lado que vai trabalhar minha autoestima. Eu tô precisando de algo diferente. Deus já falou, já tinha conversado com o Senhor, aí minha amiga falou para mim, olha, você precisa voltar para academia, se você não for, eu vou te levar. Me levou para academia e já comecei já a ficar mais animada. E no meio do caminho, voltando para casa, veio a Cláudia da minha cabeça. Eu falei, já sei. Gente, eu amo Mary Kay. Eu amo. Eu falei assim que eu queria uma iniciadora igual eu iniciei com a Cláudia. Eu amo Mary Kay, né? E eu acho que eu vou. Minha mãe falou, Dan, você tem que focar em alguma uma coisa só. Eu falei, ai, mãe, acho que eu vou focar em Mary Kay. Preciso achar uma consultora, eu preciso fuçar. Eu comecei a fuçar a internet, comecei a entrar aqui no Google e colocando assim, como cadastrar, como ser uma consultora da Mary Kay. Eu ficava procurando. Aí entra aqui, teve uma moça de uma cidadezinha que me chamou. Eu falei, não, mas eu preciso ser alguém que eu conheça, né? Para eu poder entrar e ela me explicar. E aí eu falei, ai, a Cláudia, porque eu fiz Mulher Única com a Cláudia junto. Só que a Cláudia nunca falou para mim de Mary Kay. A Cláudia nunca chegou e me ofereceu Mary Kay. Ela sempre falava, eu sabia que ela era, né, consultora, não sabia que ela era diretora. E eu falei assim, a Cláudia sabe alguma coisa de Mary Kay, porque eu vejo ela sempre postando no Instagram dela, né, os produtos, ela experimentando. Eu falei, eu vou ligar para a Cláudia, eu vou mandar mensagem para a Cláudia. Eu tinha ela no meu WhatsApp. Fazia muito tempo que eu não havia a Cláudia. Dani, deixa eu fazer um parênteses aqui, que, tipo assim, e isso vai servir pra ti, vai servir pra quem estiver assistindo depois. Gurias, o óbvio só é óbvio pra quem tá na mesma conexão. Então, tu imagina que a Dani acompanhava a Cláudia, conhecia a Cláudia, mas não sabia que ela era diretora. Então, às vezes a gente não fala, e eu vou te dar o meu exemplo, tá? Às vezes a gente, como diretora, não fica abordando, abordando, abordando e falando, ai, não, né, não quer ser, quero ser consultora, porque a gente pensa que as pessoas sabem, né? Então, olha como às vezes a gente não quer ser chata de ficar falando, e a Cláudia podia ter perdido uma Dani na vida dela por ela não ter falado. Então, isso serve como um exemplo pra gente, pra mim, como diretora também, de não ficar no achismo que, ai, mas as pessoas sabem, eu ando de carro rosa, as pessoas sabem que eu sou diretora. Não, as pessoas não sabem, elas não vivem o teu negócio. Eu a via ela com, né, sempre muito bonita, muito elegante. Eu falei, nossa, a Cláudia é linda, a Cláudia é muito elegante. Essa Mary Kay deixa ela tão linda, né? Eu falei assim, eu preciso de algo assim na minha vida, porque olha lá, no Dia das Mães, como eu estava. Essas fotos foram deste ano. Foi um dia que eu fui andar de moto com meu esposo, que ele falou assim: Meu Deus, que bochechão é esse que você está? No dia, no dia das mães com a minha filha, e eu comecei E o médico que acabou comigo, me deu um checkmate, falou: ou você muda a sua saúde, ou não dá, né? Porque deu tudo, mas tudo que você pode imaginar alterado.
E foi onde que eu comecei a buscar, né? E fui diagnosticada com síndrome de burnout, e ele falou que eu tinha que encaminhar eu como psiquiatra. E eu falei, eu não vou para esse psiquiatra, eu não vou, antes disso, eu vou tentar outra coisa. Eu vou buscar Deus, e foi onde Deus colocou a Cláudia no meu caminho. A Cláudia foi meu psiquiatra. Aí eu liguei para a Cláudia, mandei mensagem. Aí eu mandei mensagem para a Cláudia e falei assim: foi dia 28 de. Olha, gente, e eu perturbei a Cláudia. Foi dia 28 de agosto. Falei, Cláudia, você conhece alguém que possa me explicar sobre ser consultora da Mary Kay? Porque eu tô precisando, eu quero ser consultora, eu quero saber como que faz o cadastro. Aí ela falou, menina, você tá falando com a melhor pessoa. Eu sou diretora. Eu falei, eu não acredito que você é diretora. Eu falei, eu sou diretora. Eu falei, Cláudia, então me explica, porque eu não sei nada de Mary Kay, não sei nada, eu tô crua, não sei. Eu só sei usar os produtos porque eu amo e eu gosto. Por isso que eu vou na Mary Kay, porque eu amo o lápis, eu amo a máscara de cílios, eu amo os produtos que eu já usava, o Kit Time Wiser. Eu falei, então me explica tudo. Aí eu falei assim para ela, olha, Cláudia, eu acabei de receber o meu PL. E eu quero comprar os kits, mas eu quero já ter os kits de pronta entrega. Eu já fui com essa mente, para eu poder. Porque como eu estava já tentando me envolver com o Boticário, eu ia pegar esse dinheiro, eu ia gastar tudinho na Boticário. Aí eu falei assim: não, sabe alguma coisa que não deixava você ir lá gastar na Boticário? Eu falei: alguma coisa, não, você vai gastar esse dinheiro com outra coisa. Aí eu falei: Cláudia, eu quero fechar. E eu, sim, eu fui para querer fechar o maior. Ela mostrava lá o de 600 pontos. Eu falei: não, eu quero esse que tem bastante, porque eu já que eu tô com esse dinheiro, e eu estava assistindo é, uma palestra sobre investimento. O meu esposo falou assim: Dani, pega esse dinheiro, em vez de você gastar com comida, que você vai fazer isso, comer. Vai gastar com besteira, investe esse dinheiro. Você não está precisando de dinheiro? Fala, mas eu vou usar esse dinheiro para pagar as contas. Eu falei, não, você vai duplicar esse dinheiro. Você vai pegar esse dinheiro e você vai duplicar. Meu esposo falou que ele é muito bom nessa questão do financeiro. Aí ele falou, olha, investe, você não vai se arrepender. Então eu falei assim, então eu coloquei na cabeça que eu ia pegar esse PL, era R$ 1.800, eu falei, eu vou pegar esse PL e eu vou investir. Aí eu falei, Cláudia, eu quero. Ela estava mostrando os kits, falei, eu quero esse. Era acho que de 1.500 pontos. Eu sei que a gente fez o cadastro, né? E aí ela falou, Dani, então vamos fechar o seu pedido. E ela começou a fechar o pedido. E aí eu fui colocando as coisas na sacola, porque eu amo, né? As coisas. Eu fui colocando. Na hora que eu vi, já tava. Ela falou, ai, ficou R$ 5.000. Eu, meu Deus! Era só 1.800, Cláudia. Ficou R$ 5.000. Mas aí ela me mostrou que tinha, eu acabei entrando no desconto de 40%, né? Entrei na questão do 40% e de 5.000 caiu para 3.000 e pouco. Aí eu falei, esse negócio dá dinheiro. Foi aonde eu falei, nossa, é aqui que eu vou investir. Cláudia, pode fechar. Porque eu já tinha um dinheirinho, mas esse eu juntei, falei, pode fechar. Pode fechar o meu pedido. E então eu fechei com 40%. Eu falei, olha, eu vou fazer no Pix, porque eu não quero parcelar no cartão. Só que era noite e eu ficava assim, Cláudia, você já fechou meu pedido? Ela falou, Dani, eu acho que ela estava dizendo, Cláudia, você já fechou meu pedido? Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Aí ela falou, Dani, eu tô fechando. Aí não deu certo, porque ó, por conta do horário, né? Extrapolou o limite. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então, fecha no meu cartão de crédito e depois eu mesmo pego esse valor e já jogo e faz uma. Não, você pode fazer em 3 vezes. Não, eu quero uma vez só. Eu tava assim, decidida. Eu quero. Eu falei, gente, eu quero uma iniciadora assim pra mim. Não acha? Eu quero. E fiz. Chegou minha caixa, eu já fiquei apaixonada, separei. E aí a Cláudia, antes de chegar minha caixa, ela me passou. Eu sou uma pessoa que muito observadora e eu gosto de estudar. Aí a Cláudia me passou as aulas. Dani, eu vou te passar 4 aulas. Assista. E eu fiquei igual uma aluna, assim, né? Caxias, peguei meu caderninho, minha canetinha, assisti a primeira aula de make, assisti as outras aulas que foram ensinando sobre o financeiro, também fiquei fuçando o que você, para não mexer com o dinheiro, né? Ele estava lá explicando, fui anotando tudo, como vender, fui fazendo tudo isso. E eu comecei a colocando em prática algumas coisas. Bem na virada, entrou a Aí, antes de dar o dia 31 eu consegui vender um lápis e uma massa. Fiz a maior festa, porque eu consegui vender dois produtos no WhatsApp com a professora da minha filha. Eu falei, nossa, já tá bom, já consegui vender dois. Aí meu marido olhava para a caixa e falava, meu Deus, é tudo isso?
Olha quanta coisa você vai vender. Eu falei, vou vender. E eu colocava na cabeça que eu era vendedora. E aí eu fui estudando e a Cláudia falou assim para mim, Dani, você não é vendedora, você é consultora. E aí eu comecei a internalizar outra maneira. Eu falei, eu sou consultora de beleza, então eu tenho que mostrar, eu tenho que vestir a Mary Kay em mim. Aí, o que aconteceu? Saiu a máscara de cílios. Então, em setembro, né, aquela promoção de R$ 89,90 por R$ 68,90. Acho que foi isso no mês de setembro. Eu vendi muita máscara de cílios. Eu peguei, comecei a aprender a fazer a minha maquiagem, a make, e comecei a ir para a escola maquiada, porque eu não ia maquiada. Nunca tinha passado maquiagem para ir para a escola. Eu fazia só para sair, para trabalhar, não. Quando eu cheguei toda maquiada, fazendo as marcações, igual faz aqui, ou, né, a sombra, passando cílios, as meninas do meu serviço, que são 98 mulheres. Dani do céu, como você tá linda, você tá maravilhosa. E eu já tinha eliminado 5 quilos, de 5 para 6. Então eu já tava pegando o ritmo de eliminação de peso. Então eu já tava, minha autoestima já começou a levantar. E a Make em mim levantou. Quando eu cheguei com os cílios, elas falaram assim: esses cílios são seus? Eu falei: são meus, e é da máscara da Mary Kay. Vocês querem provar? Aí levei, fico na minha bolsa. Eu já tava com a bolsa. Onde eu ia, eu levava a bolsa. Essa bolsa fez um sucesso. Até hoje ela faz um sucesso. Então eu coloco dentro da minha bolsa, eu coloco meus testes de base, eu coloco aqui dentro um pincel, o perfume, algumas coisas básicas que as mulheradas gostam. Então, quando elas falam, eu gostei, eu falei, vem aqui, eu já faço na hora. Elas já gostam. Então, elas começaram a gostar dos cílios, e uma foi passando para outra, uma foi passando para outra, e eu nem precisei sair para vender, porque elas começaram a provar, gostaram, e eu vendi acho que umas 20 máscaras. Eu falei, nossa, o negócio tá ficando bom, né? E aí eu comecei a perceber que saindo com a bolsa, passando os cílios, me vestindo, ficando bonita, as mulheres querem isso. E eu gosto de trabalhar com mulheres, falei, então elas precisam de levantar a autoestima. Eu preciso levantar a autoestima delas, como eu precisei levantar a minha. E aí eu fiz 40% de venda, porque eu falei, nossa, além dos produtos que eu tinha, eu vendi todos aqueles produtos e comprei e tive que comprar mais, então deu 40%. Nesses 40% me proporcionou a entrar na sala secreta. Então eu consegui, aí eu entrei na sala secreta. Com essas formações foram dando dicas, né? Aí eu fui colocando em prática. E aí começou a aguçar a vontade de ir para me tornar diretora. A Cláudia começou a trabalhar comigo a questão da carreira. Falei, Dani, você tem perfil para a carreira. E aí eu comecei, eu tive uma aula, acho que foi com a Dani, que falou sobre iniciação. E esse dia eu estava no sítio, estava deitada na cama, e eu fui pegando todos os meus contatos, fui formulando os textinhos e fui mandando. Eu acho que eu mandei para umas 30 mulheres. Eu quero ver se esse negócio vai dar certo. Mandei. E aí elas foram respondendo: eu quero, umas eu quero, eu quero. E aí eu falei: aí eu nem estava em Campinas. Eu falei: meu Deus, eu só fiz um teste. Aí foi que chegar em Campinas, eu vou ter que ir atrás dessas mulheres. Aí cheguei em Campinas, aí eu já comecei atrás de uma, de outras, e aí elas foram aceitando. Aí no mês de outubro consegui fechar 4 meninas para iniciação. E consegui, nesse meio tempo, fui fazendo demonstrações, e as minhas demonstrações eu só faço aos sábados e domingo. Então, porque durante a semana eu trabalho. E no período da noite, depois das 17 horas ou depois das 18, dependendo do horário que eu saio. Então, as mulheres falam assim: eu quero uma demonstração. Você pode vir na minha casa fazer uma sessão de beleza? Eu falo: eu posso só depois das 18. Aí elas falam: perfeito, porque é o horário que eu chego em casa. Então, algumas gostam. Então, eu vou e faço a demonstração. E Dani, isso foi dando. só para as meninas também entenderem o que que tu falou ali na sala secreta, o que que aconteceu, né? A gente tinha, a gente que faz parte aí, que a gente consegue acompanhar a Dani Fontana, né? A Dani Fontana fez um desafio que quem fosse consultora consistente dos 40%, né? Ia participar lá da sala secreta dela. A princípio era só para as consultoras dela, depois ela acabou abrindo. Né, para a área nacional, e algumas diretoras puderam participar com as consultoras. Mas o principal ponto aqui que eu acho que é válido a gente observar e pontuar é que assim.
A gente tem muito treinamento, a gente tem muita orientação. Agora no sábado mesmo a gente teve, né, aquele encontro global das nacionais. Então, às vezes, talvez a pessoa que está assistindo está pensando assim: ah, mas talvez o que mudou a chave da Dani foi eu ter ouvido a Fontana, foi ter participado de um treinamento que eu não participei. E é justamente sobre isso. O que fez a Daniela Eugênio mudar foi ela ter aberto a mente e tá pronta para os treinamentos e tá participando dos treinamentos e tá atenta e botar em prática o que é colocado. Porque o que que tu fez? Tu fez um teste, tu pegou, a Dani orientou que fosse feito tantos contatos, que fosse falado. E sem aquele pré-conceito de, ah, não, mas isso não dá certo, ah, eu já tentei, ah, não sei. Tu pegou, foi e fez. Então, só que tu imagina que se tu mandou para 30 mulheres e tu fechou quatro consultoras, é um volume grande, né? Por que que tu conseguiu fechar quatro? Porque tu mandou para 30, daqui a pouco 40 mulheres. Tu vem falando, e às vezes o nosso erro é o volume. A gente fala com 5, 6, 7 pessoas e só toma não. E aí a gente para. Porque 5, 6, 7 realmente não vai te dar uma, duas, três, quatro, né? Então, o volume de consultoras, o volume de pessoas que tu falou e o quanto tu. Olha só, vou dar um exemplo. Tu falou que a Cláudia te mandou, né, um videozinho explicando sobre o negócio. Ah, ó, Dani, assiste esses vídeos. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho 12 vídeos, 12, 13 vídeos lá de quando a consultora inicia o negócio, que são vídeos curtinhos para ela assistir e começar. E às vezes a consultora não assiste. E quando ela não assiste, ela não entende a informação. Ela não entende a oportunidade que ela tem nas mãos. Ela não entende a grandeza desse negócio. E para ti deu tanto certo. Em 3, 4 meses tu fez o negócio acontecer porque tu entendeu, tu foi obediente a ponto de fazer o que a Cláudia te diria. Tinha uma visão, tu foi inteligente de procurar algo, tu buscou a pessoa certa para te orientar, tu obedeceu, foi disciplinada de fazer o que a tua orientadora estava te colocando e tu é autodidata ao ponto de buscar e querer a informação. E essa questão de tempo, a gente sabe que a vida da maioria das mulheres é assim, né, Dani? De trabalho É, o dia uma loucura. inteiro, é uma loucura, questões psicológicas, que tá todo mundo meio abalado com uma coisa ou outra, todo mundo brigando com sobrepeso, a mulherada tá sempre brigando com sobrepeso, e a gente sabe o quanto o corpo nos influencia e a gente fica abalada. Então, É, influencia. influencia muito, né? Então, são Bastante. várias questões que tu tá colocando que a grande maioria da gente olha e diz, é verdade, eu também tô assim, é verdade, eu também tô assim. Só que o que que fez pra te dar certo e pra outras talvez não conseguir sair do lugar ou não conseguir? É a ação. É a ação. Ação, disciplina, planejamento, organização. Porque como eu tenho uma rotina muito puxada, e isso eu aprendi com as meninas no Global. Porque, gente, aquelas mulheres são incríveis. Eu falei da sala secreta, porém, tudo que foi falado lá é repetido. É repetido lá no sábado, né? Elas repetem, né? A Dani estava Fontana falando novamente, as outras, todas as dicas que elas dão, dicas incríveis, é tudo que eu já havia visto. Falei, nossa, gente, acaba sendo repetitivo. Então, isso é muito bom. E o que eu aprendi, que eu preciso ter organização, meta e foco aonde eu quero chegar. Então, até coloquei a foto aí do carro, né? Que eu cheguei lá, porque eu achava que o carro rosa, eu falei, eu não acreditava, vou ser bem sincera, Letícia, eu não acreditava. Falei, não, carro rosa deve ser para uma ou para outras. Quando eu cheguei no encontro Pink que teve em São Paulo, eu falei, eu fui. Aquele encontro foi maravilhoso. Aquele encontro, ele fez, isso foi em setembro, ele foi setembro, outubro, acho que foi em setembro. Ele também fez uma mudança na minha mente. Na hora que eu vi aquele monte de mulheres, homens também, subindo naquele palco, porque foram reconhecidos pelo carro rosa, eu falei, não, isso é verdade, né? É real. Assim, o que me chocou muito foram pessoas com público-alvo da educação especial, umas pessoas com deficiência subindo lá pessoas né, cegas. Eu falei, gente, eu falei, que vergonha, eu aqui me matando de comer, de chorar, de me achar que eu sou a coitada, enquanto as pessoas estão lá, ó, lutando pelos seus sonhos. Acabou, Daniela.
para com isso, você não é mais coitadinha, você vai atrás do seu sonho, você vai mudar a sua vida, você vai sair desse sobrepeso. Então eu fui me organizando. 3 vezes por semana eu vou para academia e eu faço o que eu gosto. Que eu odeio fazer musculação, juro para vocês, eu não nasci para fazer musculação, eu odeio. Eu gosto de correr, sou apaixonada por correr. E meu irmão me convidou para correr, então eu corro com ele e a gente combinou de fazer uma corrida por mês, dessas corridas que tem de 5, 10 km. E 3 vezes por semana eu treino. Faço Muay Thai, porque o Muay Thai para mim foi ótimo. Porque como eu tenho um trabalho muito puxado no meu serviço, eu lido com 562 famílias, são 562 crianças, educação infantil. Então é pesado. E só que aconteceu? A partir do momento que eu mudei, que eu olhei para mim, que eu me posicionei, eu coloquei eu em primeiro lugar na minha vida para depois vir, você não tá, eu não estou sendo egoísta, tá? Primeiro eu para depois minha filha, meu marido, minha casa. Sim, porque se eu não estou bem, eles não vão ficar bem. Então, a partir do momento que eu olhei para mim, eu comecei a dar atenção maior para minha filha, para o meu esposo e no meu serviço, todo mundo tá assim, Dani, você mudou. Passaram a me respeitar. Porque eu não fiquei mais chorando, não mais ficava lá fazendo de vítima. Ai, porque eu não aguento mais a minha equipe. Ah, eu falei, como que eu quero ser uma diretora do Mary Kay, ter uma equipe se eu não sei cuidar da minha equipe, que é da escola? Então, tudo isso, fazendo esses treinamentos, foi ajudando no meu serviço. Hoje eu amo ir trabalhar. Hoje eu acordo cedo, não apareço lá sem maquiagem, não fico mais sem. E elas estão tudo me seguindo, que elas estão andando tudo lindas, maravilhosas. Hoje lá o pessoal, as meninas da equipe de limpeza, chega lá na minha sala, fala, Dani, a gente quer o kit time wise, a gente quer ficar bonita, você tem como você fazer make na gente? Fala, ó, só na hora do almoço, que agora a gente tá no horário de trabalho, que eu não posso. Na hora do almoço de vocês, a gente dá um jeito. Vocês vêm aqui, aí eu faço em vocês, mas. Então ficou até divertido lá no serviço. Elas até passaram a gostar. E eu me posicionei, sem eu ter que ser chata, eu voltei a ser aquela Daniela de antes, as meninas passaram a me respeitar, e eu falei assim, como que eu vou cuidar de uma equipe se eu não consigo nem da minha? E o que que me ensinou? Esse treino de sábado também, né? O global com as líderes, né? Quando as líderes... Então, tudo aquilo, gente, não tem como. Liderança, ele está envolvido em todos os sentidos, desde você ser líder no seu serviço, na igreja, da equipe aqui nossa, da Mary Kay, então isso ajudou muito. E foi onde eu comecei a E colocar esses, meta. esses treinamentos ainda estão gravados, né, gurias? Dentro da Sim, plataforma. Então, se alguém não assistiu, tiver interesse em assistir, nos chama depois que a gente encaminha onde tá. Eles estão gravados dentro da plataforma. sim, por exemplo, né? A gente teve lá no Pink, né? Com a Renata Chedid. Tudo que ela falou lá no encontro, tivemos um outro encontro com ela, ela foi e repetiu de novo. Então, as meninas, elas acabam repetindo, né? Porque elas levam o quê? A experiência de vida delas. E o que que você vende na Mary Kay? Experiência. Você não vai vender produto, você vende experiência. É isso que eu aprendi e coloquei na minha mente. Aqui na Mary Kay eu vou vender experiências. E são as minhas experiências que vai fazer com que eu conquiste essas mulheres, com que elas gostem do produto. Domingo, 9 horas da manhã, uma cliente falou assim para mim, Dani, você pode vir, vamos marcar domingo às 9 para fazer uma demonstração? Vamos. Fui, montei a mesa, comprei uns frufruzinhos para elas colocarem na cabeça, comprei uns negocinhos para elas usarem a espuminha para base. Eu fiz plastifiquei uma plaquinha escrito Mary Kay, coloquei os espelhinhos. Então eu fiz bem mimosinho, sabe, para elas. Na hora que ela viu tudo aquilo, ela ficou encantada, falou, nossa, fazendo tudo isso para mim? Porque ela precisa se sentir importante. Tudo isso para mim? Sim, tudo isso para você. Né? Ela falou, nossa, aí ela colocava né, os flu-flu e começou a gente fez a limpeza, a sessão beleza do rosto, usamos o kit 4 em 1 da Time Wise, e elas começaram e fui explicando. Só que aquilo aguçou outra coisa nela. Ela falou assim, ela ficava pensando, parece que ela estava longe, mas assim, o que que você está pensando, Dani? Ela falou assim, eu tô querendo ser consultora. Eu vou fazer isso com as minhas meninas. Porque ela falou assim, gente, isso me encantou. O que que eu preciso fazer para eu ser consultora? Ela falou para mim. Eu falei, nossa, já? Ela falou assim, eu já Só que eu fui muito sincera. Eu falei, olha, Dani, tá vendo tudo isso? Eu entrei,
fiz o kit, porém você tem que ter, é um investimento, você tem que investir. Eu falei, essa eu vou fechar com 600 pontos, eu tenho que investir, porque se você não tem tudo isso que eu coloquei aqui na mesa, você não tem essa possibilidade de fazer com suas meninas. Aí ela pegou e falou assim: olha, então vamos fazer o seguinte: eu estou apaixonada e eu quero me tornar consultora. E ela é promotora de vendas. Eu não vou levar o kit, porque eu vou fechar o kit de 600. Foi perfeito. Eu prefiro que você eu prefiro que ela feche o kit 600 do que eu vender um kit que depois ela não sei se ela vai continuar ou não. Ah, mas você perdeu 299. Não, eu ganhei. Porque eu deixei de fazer, mas ela vai fechar consultoria de 600 pontos. Eu falei, então deixa, você vamos. Sexta-feira agora já fizemos o pré-cadastro. Ela falou, então eu vou fechar. Dá para dividir em 3 vezes? Eu falei, dá, a gente entra lá no. Mostrei, entramos no. Né, onde ela faz o cadastro, expliquei para você vai me passar todos os seus dados, eu vou fechar o cadastro para você. Mostrei as porcentagens, fui explicando, ó, tá vendo? Conforme você vai colocando aqui na sacolinha, você vai ganhando porcentagem. Eu fui muito realista. É isso que você quer? Porque não adianta, igual eu cadastrei uma de 57,90. Tá, vem um batom, mas ela não consegue ir para frente. A gente tem que estar ajudando ela com o site, com a lojinha, né? Para ver se ela consegue estar ali vendendo. Então, eu expliquei para ela, tem essas duas realidades. Qual você prefere? É muito mais fácil você já fechar com 600 e alavancar já ter produtos para fazer demonstração, já ter para venda, do que você tentar pelo outro caminho. Pronto, fechou. É claro que Só que cada pessoa tem uma realidade, né, Dani? Esse é o nosso trabalho, de sim, entender e direcionar. Só que, às vezes, ela pode um pouquinho mais, né? isso. Se tu orientar bem, ela pode um pouquinho mais, né? Ela pode. O que que eu falei para ela? Você quer? Eu quero. Então você vai juntar esse dinheiro. Então se você quer, você vai fazer é um investimento, como se você estivesse colocando na poupança. Na hora que você tiver esse dinheiro para fechar o kit, Dani, ó, eu já tô com o dinheiro, vamos fechar? Vamos fechar. Ah, não, mas eu quero com 57,90. Tudo bem, a gente fecha. Vamos lá, vamos tentar, não tem problema. Só que eu fui mostrando para ela que existe duas realidades, uma mais fácil e a outra que vai precisar um caminho mais longo para se chegar. Olha como a gente pensa assim, o mais fácil é gastar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais e ter retorno. Isso, E justamente sobre, porque o mais fácil poderia parecer ser comprar de 50 e poucos, mas não, é o mais difícil isso. O mais fácil é investir e ter um retorno maior. Dani, nós temos aí 2 minutos pela frente antes que a nossa reunião caia. Então eu queria imensamente te agradecer, né? Encerrar a nossa reunião, te agradecendo a tua doação de contar a tua história. Eu acho que ficou bem claro, a tua trajetória de sucesso, ela mostra que não existe sucesso sem constância, não existe sucesso sem um passo depois do outro. Mesmo, às vezes, um passo pequeno é algo que precisa ser dado, precisa ser feito. Então, a tua história não é uma história de sorte, é uma história de sucesso, mas é uma história de constância, de dedicação, de obediência, de inteligência e de vontade de mudança. Tu vem mostrando que com a tua mudança tu consegue mudar outras realidades, né? Porque a primeira mudança aconteceu contigo, né? A primeira foi. decisão de Sou mudança eu. aconteceu contigo, quando tu dobrou teu joelho, quando tu orou, quando tu pediu para Deus uma resposta, mas quando tu teve ouvidos obedientes para fazer o que ele estava te direcionando. Porque às vezes a gente pede uma resposta e a gente não tem ouvidos obedientes de colocar em prática. Então, muito Isso. obrigada por ter compartilhado a tua história. Eu que agradeço. Assim como a tua história, eu tenho certeza que tem muitas outras consultoras da minha unidade, que, né, tô vendo algumas aqui, que também tem uma história de vida linda, uma trajetória mega corrida, mega dedicada e que fazem acontecer. Isso Então, que a mesmo. gente possa sempre se inspirar, assim, em outras histórias e que a gente possa compartilhar cada vez mais e entender que o crescimento do outro só acontece quando a nossa mudança acontece também. Então, parabéns, muito obrigada. Obrigada, meninas. E nós estamos lá no grupo, vamos compartilhando experiências, né? Foi ótimo, amei permanecer o grupo. Eu acho que é isso mesmo, para a gente poder compartilhar esses momentos uma com as outras. Perfeito, Dani, perfeito. Muito obrigada, gurias. Que a gente possa ter Obrigada, mais histórias Deleci. assim. Quem tiver vontade de compartilhar, quem tiver vontade de conversar. As nossas reuniões também têm esse contexto, né? Da gente ir fazendo essa troca, que eu acho que é muito válida. Quer falar, Tá Ju? bom.
Não, não, só ia dar parabéns para ela. Nossa, super inspiradora, né? Não precisa nem Obrigada, Ju. palavras, né? Só o sorriso dela aí já explica tudo.